Olá, tudo bem? Eu estou aqui para conversar hoje com vocês sobre algo que eu acho muito relevante, muito importante. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela acabou de publicar algumas orientações, o que ela chamou de Guia Orientativo para a Definição dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado, datado de maio de 2021. E por que isso é tão importante? Isso é importante porque existe ainda uma confusão enorme sobre quem são os agentes de tratamento de dados e qual é a obrigação de cada um deles. Então, nessa cartilha, nesse guia, a ANPD vem esclarecer todos esses aspectos. Isso está lá disponível, inclusive, no site da ANPD. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês é exatamente sobre essa separação, entre o controlador e o operador de dados. Então, nós já sabemos que o controlador de dados é aquele que determina de que forma o tratamento de dados deve ser feito. E o operador é aquele que age de acordo com as determinações do controlador. Então, daí criou-se muitas indagações, de que os funcionários seriam os operadores do controlador. E a gente já vinha esclarecendo isso até mesmo com base na GDPR. Por quê? Quando a GDPR, que é a General Regulation Data Protections da Europa, a GDPR é a Lei de Tratamento de Dados da Europa, quando ela criou essa figura do operador, ela imaginou aos grandes operadores de dados em nuvem. Por quê? Se tratava de um armazenamento, se tratava de uma operação em grande escala, na qual o operador tem acesso a todos os dados pessoais de uma maneira muito grande, é uma maneira muito profissional de fazê-lo, Mas aqui no Brasil, ainda a gente ouvia repetidamente essa concepção de que funcionário é operador, porque funcionário está sob o mando do controlador. Então, muito assertivamente, a ANPD veio agora colocar isso às claras, de modo que eu espero, que agora isso fique bastante claro, fique bastante objetivo, e por isso eu vou até ler para vocês o que está exatamente nessa cartilha, Aqui ele fala o seguinte, o que a ANPD trata, e ele fala o seguinte, como, e quem pode ser considerado um agente de tratamento. Então, de novo, quem são os agentes de tratamento? Controlador e operador de dados pessoais de dados. Ponto. Ambos podem ser pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ok, definição legal, Agora, não são considerados controladores, sejam eles autônomos ou conjuntos, ou operadores, os indivíduos subordinados, tais como os funcionários, os servidores públicos ou as equipes de trabalho de uma organização que já atuam sob o poder diretivo do agente de tratamento. Excelente! Então, de novo, diz com todas as letras. Servidores, funcionários não são considerados operadores. E aí, se isso não fosse bastante, e ele continua seguindo com a explicação. E aí, o que a ANPD fala? A ANPD fala o seguinte, olha, os funcionários, eles atuarão em subordinação às decisões do controlador, e não se confundindo, portanto, com os operadores de dados. E eles trazem um exemplo que eu achei bem interessante. Eles falam o seguinte, olha, a título exemplificativo, uma empresa que decide enviar uma propaganda aos seus clientes com a finalidade de alavancar as vendas, ela contrata uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade vai elaborar uma campanha de marketing com fotos de pessoas utilizando o produto. Então, a empresa, ela informa que esse público-alvo, ela estabelece os critérios, ela estabelece de quem serão as imagens, etc, etc. E com isso, a agência de publicidade, ela vai tratar esses dados para quê? Para prestar o serviço à empresa controladora. Então, veja, a empresa que está fazendo, essa ação de marketing é a controladora. A agência de marketing que está preparando, que está elaborando essa campanha, é uma operadora. Logo, após a conclusão do serviço pela agência, o funcionário da empresa vai fazer o quê? Vai enviar
toda essa pauta ao cliente. Então, neste exemplo, olha só, com todas as letras, estou lendo aqui o parágrafo da LMPD. Neste exemplo, a empresa atua como controlador ao determinar o tratamento de dados e definir seus elementos essenciais. A agência de publicidade atua como operadora ao tratar dados conforme a finalidade do tratamento definida pelo controlador. E o funcionário, ao enviar os e-mails ao cliente, atua sob o poder diretivo da empresa e não se caracteriza como um agente de tratamento. Gente, eu espero que agora isso tenha ficado muito claro, porque essa confusão não pode acontecer. O funcionário jamais vai ser responsabilizado da mesma forma que um controlador ou que um operador, porque ele está subordinado a ambos, né? Então, se é funcionário do controlador, está subordinado ao controlador. Se é funcionário do operador, está subordinado ao operador. Então, agora eu quero que vocês coloquem aqui para mim o que vocês acham, se agora realmente ficou claro, ou se vocês ainda têm algum tipo de dúvida, manda para a gente, que a gente vai esclarecer isso. Isso é de suma importância. Esses papéis têm que ficar muito claros, mesmo porque a gente está chegando aí em agosto, que é quando entram em vigor as sanções. Então, quem vai ser sancionado? Quem vai ser multado? É a empresa ou é o funcionário da empresa? É o controlador ou é o funcionário do controlador? É o operador ou é o funcionário do operador? Então, fala pra gente, diz aí se você agora entendeu ou se você ainda tem algum tipo de dúvida. Obrigada. Até mais, nos vemos no próximo vídeo.